a mais um. Propode? E aí, companheira, seja bem-vinda de volta. Olha eu aqui. E para um Propode especial. Super, gente, que assunto delicioso. Hoje, Josi, nós temos um tema cheio de tabu e picância. Hoje nós temos uma sexóloga. Sabe quem é? Érica Leite. Seja bem-vinda. Muito obrigada, meninas. Gratidão pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Gratidão é nossa, você sempre muito dedicada a responder, sempre pronta. Muito obrigada, seja bem-vinda à nossa mesa. Somos uma mesa de professoras, de educadoras, e eu acho que o assunto não vai fugir muito disso hoje. Perfeito. Vamos lá, vamos conversar e desconstruir, né, os preconceitos, os mitos e tabus que envolvem, Isso. principalmente a sexualidade feminina. Mas antes da gente começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Como era a Érica menina na sala de aula? A Érica, menina, na sala de aula, muito dedicada. Era a menina que sentava aqui ó, do ladinho da professora, Ai, que Quietinha. delícia! estudando, anotando, estudava assim arduamente para as provas. E de fato, hoje, se nós buscarmos os meus boletins, são notas maravilhosas, graças a Deus. Chegava da escola com tarefa, almoçar, fazia a tarefa, depois você vai brincar. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Sempre fui uma menina muito ali do ladinho da professora. Na época ainda de fazer a impressão das provas, aquela pessoa que ajuda e apaga a lousa, e ajuda e lê. Sempre fui essa aluna. Graças E a Deus. que você queria ser quando crescesse? Olha, ou advogada, né? Sempre pensei nessa parte de direitos também. Eu sempre pensava e gostava muito de brincar, de ensinar. Era escolinha. A minha brincadeira de infância, eu gostava muito de brincar de escolinha. Tinha minha luzinha, os livros e de ensinar. E hoje- Escapou da e pedagogia. E hoje eu ensino também, mas a educação Ah, sexual, trazendo. Hoje eu fiz esse interessante. link. Aham. Olha lá na infância, Érica, você gostava de estar ali com os livros estudando, né? Tinha as outras amiguinhas na lousa escrevendo e hoje você também está, né, à frente de falar sobre sexualidade. Não deixa de ser uma educação, Sim, de você muito trazer importante. conteúdos para essas mulheres e ajudar. Então eu acredito que está fazendo sentido, né, com a minha Muito. infância. Educação sexual é primordial na vida das nossas crianças, das nossas mulheres, Sem sombras de dúvidas. visto Concordo que com você. muitas delas nem conhecem o próprio corpo. Mas como a sexologia, não sei se esse é o Entrou, termo, é isso? Sim, Como que a sexologia entrou na sua vida? Olha, eu comecei no item, né, de produtos íntimos, né? Então, assim, sempre auxiliando essas mulheres nos relacionamentos, porque a gente vai precisar de uma ajudinha, né? E eu comecei com a linha de produtos. Aí, começando a atender muitas mulheres, casais, né? Érica, meu relacionamento caiu na rotina. Vem cá, vamos, né, tentar dessa maneira. Érica, entrei na menopausa. O que eu faço? Como me machuca a minha intimidade com meu parceiro? Olha, tem esse item aqui que vai te ajudar. E na grande maioria, tudo isso muito resolveu. Mas existiam questões muito mais profundas. E que os meus produtos naquele momento não eram o momento de funcionar naquele momento. E eu precisava de buscar conhecimento, porque eu queria muito ajudar essas pessoas. Então hoje, quando eu olho e falo, Érica, por que você faz o que você faz? É para ajudar essas mulheres, mas também relacionamentos. Por que esses relacionamentos começam de uma forma e daqui a pouco, né, vira uma rotina, não tem mais conexão? O que eu posso fazer? Como eu posso ser útil na vida de uma pessoa para ajudar nessas questões da intimidade? Então eu fui buscar os estudos em sexologia para entender mais a fundo como é que funciona. Por que você sentiu uma dor na relação, amiga? Por que você entrou na menopausa? O que está acontecendo? A sua libido era lá em cima, agora não tá mais. Por quê? Então eu fui buscar esses estudos para agregar ainda mais. Então hoje eu trabalho com essas duas vertentes, né? Ministro cursos, né? Tem cursos meus para ajudar na saúde, no prazer da intimidade da mulher, né? Sou escritora de livro também, Ai, que voltado para as bacana. mulheres, né, mulheres fortes e corajosas, onde eu trabalho muito essas questões de amor próprio, né, reconstrução da mulher. Então, assim, fui desenvolvendo esses trabalhos, então todos juntos eles agregam, né, todos juntos nessa ajuda para essa mulher e também nesse relacionamento, primeiro com ela e depois na parceria, né? Então a gente vê hoje tantas separações, e aí quando a gente vai ver os índices, o porquê dessas separações, né? Envolve Certeza, a vida verdade. íntima, ela faz parte disso. E o que eu posso fazer para ajudar? Né? É claro que um relacionamento, a gente sempre fala, não é um só.
né? Então, assim, eu vou tratar e vou ajudar essa mulher, mas em determinados momentos, quando já é, né, outros assuntos mais profundos, não é da minha área, mas dentro da minha área é o que eu busco fazer, é ajudar. Então, a sexologia, ela entrou justamente nessa busca por querer mais, para eu entender mais dessa Pra mulher, dessa ajudar dinâmica, melhor. para ajudar melhor. Porque até então os meus itens já não estavam sendo suficientes. Agora linkou as duas coisas muito boas, porque hoje eu entendo, né, dessa área da sexologia e os produtos também funcionam muito bem. Então é o casamento perfeito. Que legal. A gente percebe dentro do mundo feminino no qual todas nós estamos inseridas, muito tabu em relação à sexualidade. Ah, eu não posso me tocar, eu não conheço o meu corpo. Existem muitas mulheres que têm anos de casado e nunca tiveram um orgasmo. Perfeito. E não sabem o porquê. Muitas vezes, muitas delas procuram médico, vai em um ginecologista, vai no Mas outro. é raro também, né? Às vezes, sair dessa bolha, né? Sim, sim, mas muitas vezes nem os médicos não conseguem ajudar, não conseguem Exato. auxiliar nesse processo. Chega Sim. muitos casos assim para Muito, você? muito. E é uma demanda muito alta dessas mulheres, mas uma resistência por vergonha. Então, ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, mas isso não é coisa dessa, ai, mas prazer, né? Imagina, é só eu tenho que satisfazer o meu parceiro. Né? Sempre cresci escutando isso, me ensinaram que eu só tenho que servir o outro. Então, assim, a falta desse conhecimento de que nós temos um órgão exclusivo para o nosso prazer, quando eu falo assim, o Criador foi tão perfeito na nossa anatomia que desenvolveu um órgão somente para o nosso prazer. A gente precisa falar dele. Só que se você pegar na linha do tempo, lá atrás, há muitos anos lá atrás, não se sabia desse órgão. Então é natural que aquela mulher realmente não tinha esse conhecimento. Mas nós fomos evoluindo, nós fomos tendo muitas conquistas. E a gente descobriu, a ciência também nos trouxe comprovadamente desse órgão. Então, assim, existe um órgão para o prazer. Deus nos criou tão perfeito que tem esse órgão. Por que eu vou negligenciá-lo? Sendo que é para minha saúde, como eu gosto sempre de dizer, é saúde e prazer caminham juntas. Então, essa mulher, por falta, mais uma vez, de educação sexual, né, de falta de entender o nosso corpo, a nossa anatomia, essa mulher se entrega a uma relação acostumada que é assim, ok, né, sempre servir o outro, é sempre o outro vai ter prazer e eu não. Ah, mas eu buscar uma ajuda, Érica? Sim, você merece buscar essa ajuda, você precisa, porque você também tem que desfrutar disso. E muitas mulheres, pela falta do conhecimento, da educação sexual, falta de conhecer o próprio corpo, quantas mulheres confundem, gente, onde fica o clitóris e o canalzinho da urina? Parece assim que, nossa, mas tem muitas mulheres, quando eu vou dar palestras e mostrar, eu falo, não, gente, são situações diferentes. Né? Quando eu almoço na anatomia, né, inclusive que eu trouxe aqui, a gente vê que são diferentes. E às vezes as pessoas pensam que é a mesma coisa. E não é. Então é um órgão que é somente para prazer. Então vem muita falta de educação sexual, falta de autoconhecimento. O preconceito e o machismo é gigante. É estrutural, né? É gigante essa mulher que vai para a palestra, essa mulher que tá agora assistindo o mal Propósito, vista. nesse momento aqui falando sobre sexualidade feminina. Isso não é mulher de valor, isso é mulher sem futuro, Não é então pra são muito, casar. não é pra casar. E aí, inclusive, a mulher, ela carrega isso tão forte dentro dela, que ela fala, Toma eu sou uma como mulher verdade. casada. Quantas não falam Isso. assim, eu sou uma mulher casada, para, não preciso, para, imagina. Gente, Eu nem gosto de sexo. eu nem gosto de sexo, exatamente. Sendo que sexo é um dos mandamentos que você precisa, que tem que existir. Você pode ter um relacionamento maravilhoso, mas se você não tiver intimidade, a intimidade é que linka esse casal, é o que traz essa intimidade. De repente você vai estar num relacionamento sem dois grandes amigos, mas a intimidade, ela precisa de acontecer. E não é feio essa mulher buscar ajuda. Feio é ela se negligenciar, entregar o corpo dela à mercê do parceiro. Ele faz o que quer, ele já se satisfez e ela mais uma vez se sente uma mulher frustrada. Sim, mas assim, essa ignorância, ela é tão profunda que às vezes alguns homens também, né, têm mulheres fora de casa e uma coisa é o que eu faço com a minha amante, uma coisa é o que eu faço com a minha mulher. Não pode ser a mesma Não pode coisa, ser a é mesma pecado. coisa. Por quê? Porque lá de trás sempre foi a Isso. divisão da mulher aventura, da mulher Isso. diversão e a mulher que essa não, essa eu vou apresentar como a minha É esposa, pra casar. essa é para casar. E aí acontece, né, do quê? Que a gente vê muito isso acontecer. Essa linha de pensamento arcaica de dividir esses tipos de mulher, Sim, acontece do quê? Uma relação extraconjugal. sim.
Porque esse homem, na grande maioria, que prega isso, que busca isso, que isso é muito cultural. O vô fazia, o pai fez, eu vou repetir o ciclo de entender dessa mesma. Meu filho, eu vou educar até meu filho a ser dessa maneira, né? E aí começa a ter relações extraconjugais. E aí essa mulher, ela é podada de falar sobre alguma coisa que é relacionada ao prazer dela. Sim. Inclusive, eu tenho o caso de mulheres que, no momento de intimidade, elas falam, Érica, o momento em que eu tomei uma iniciativa foi quase o fim do meu casamento. Onde você aprendeu isso? Olha o peso, onde você viu. Com quem você tá andando? Com quem você anda conversando? Que você tá trazendo essas coisas. Só que é gozado, né? Aí ele reprime essa mulher entra numa bolinha dela, né? Aí isso já é abuso, gente. É um relacionamento totalmente tóxico e abusivo. Mas ela não enxerga ainda, porque pra ela, né, de repente, é assim. É natural. E aí essa pessoa vai lá, ok, e busca uma relação extraconjugal. Que nessa visão é muito normal, né? As pessoas querem normalizar que isso é do homem, né? A gente vê hoje muito isso. O homem pode. O homem pode. Mas ele é homem. Ah, mas ele é homem. É normal do homem fazer isso. Né? Eu não gosto muito de trazer essas duas linhas, porque eu acho que nós mulheres não estamos aqui para competir com homem nenhum. Muito pelo contrário. Cada um tem o seu espaço, cada um tem os seus valores, cada um tem as suas habilidades, né? Mas vamos desenhar um cenário de que a mulher fale isso? Imagina o trupé, não é? Uma mulher falar um negócio desse? Porque socialmente a mulher, ela existe para reproduzir. Apenas para isso? Apenas para isso. Exato. Tanto que alguns séculos passados, tinha-se em mente que o orgasmo feminino a deixava mais fértil. Então, existiam médicos especialistas em dar orgasmo para a mulher, para que ela tivesse filho. Quando se descobriu que isso não era verídico, o homem passou apenas a ter prazer para ele. A mulher já não precisava mais. Exato. Tanto que as mulheres, quando achava-se que ela tinha depressão, os médicos a masturbavam para elas acalmarem. E foi daí que surgiu realmente os vibradores? Foi sim. É claro que hoje a gente traz esses termos, né? Porque hoje é os nossos termos atuais. Mas na época, era uma época onde as mulheres eram tidas como histéricas, né? Essas histerias. Essa mulher tá louca, ela tá perturbada. Então levava-se ao médico. E aí esse médico fazia esse toque nessa mulher. Hoje a gente sabe que é o prazer. Hoje a gente sabe que chegava o orgasmo. Naquela época não tinha. Era a calmaria delas, era esse momento. Então o médico fazia isso. E era um processo manual. Dedinho ali estimulando essa mulher. Aquele monte de mulher. O médico não ia dar conta. Mas não ia mesmo. Aquele dedinho no gelo, descansar o dedinho pra poder continuar de novo. Haja braço. Haja braço, haja tudo, né? E aí o que foi feito? Os primeiros, né, vibradores, né, claro que gigantesco, né, tem até as imagens, a gente tem isso, né, nos estudos, até depois chegarem a modelinhos muito discretos, modelinhos que hoje você vê um brinquedinho no formato ali de porquinho, você fala, nossa, parece um brinquedinho, é um brinquedinho infantil, é um brinquedinho adulto. Tem até os joguinhos que tem controle remoto, tem que os fica na brinquedinhos, calcinha. exato, ele desenvolveu uma linha muito bacana, bem diferenciado. Aí o que acontece quando as pessoas falam, mas vibrador, o que se desenha com um vibrador? Um membro, né? Um membro peniano ali. E não é. O que acontece? O médico fez isso a fim de tratar algo relacionado à saúde. O que aconteceu? A indústria de filmes adultos, né? Os filmes eróticos, viram isso como um instrumento de incentivar ainda mais o uso nos filmes. Explodiu de uma maneira muito erótica. A situação dos usos desses acessórios. Deturpou um pouco. Exato. Então, assim, aí criou-se toda essa linha que a gente fala, né? Que muitas pessoas têm muito preconceito em relação a isso também. Mas foi para fins médicos. E hoje, lidando com a sexualidade, a gente sabe que até a linha fisioterapeuta pélvica, tá? Vamos falar da saúde do nosso assoalho pélvico da mulher. Usa-se os estímulos de vibração. Porque o que acontece? A mulher, para ela ficar excitada, para ela ficar preparada, a mulher precisa de um preparo. Ponto. Não é chegar e falar, eu abaixo assim, vamos lá. Não é assim que funciona a mulher, nós somos diferentes. E a gente precisa de estímulo. Então, o que acontece com o uso de um acessório íntimo, de um vibrador, uma bolinha, um pequeno bullet pequenininho que você faz? Quando você coloca ele nas suas paredes, dos lábios vaginais da vulva, onde você passa de forma ali externa mesmo, né? Ou que você introduz um pouquinho dentro do introito vaginal, o que acontece? Ele vai vibrar
essa vibração vai aumentar fluxo sanguíneo para a região da nossa vulva e da vagina. Nós precisamos disso. Assim como o pênis, ele precisa de sangue para ficar entumecido e ele ganhar uma ereção, nós mulheres precisamos do fluxo sanguíneo para ficarmos excitadas, preparar o colo do útero se retrai para preparar a vagina para receber um pênis. Então, o uso do acessório íntimo, ele continua sendo para benefícios positivos para a mulher. Então eu preciso bombear bastante sangue nessa região para essa mulher ficar preparada. Sensibilidade, A sensibilidade, eu preciso trazer isso para essa mulher, porque tem mulheres que não têm sensibilidade, é pouca irrigação sanguínea. Então quando eu coloco um acessório com intensidade de vibração, eu faço todo esse processo para trazer o fluxo sanguíneo e essa mulher estar preparada para uma relação sexual. E eu li no seu Instagram, porque claro que a gente faz a lição de casa, que o fluxo sanguíneo feminino, ele é maior do que o masculino. A gente pensa que, por ser o masculino um órgão externo, a gente imagina a proporção que vai ter mais quantidade de fluxo sanguíneo. E é o contrário. Ao contrário, nós precisamos de maior quantidade, né? E por quê? O clitóris, vamos imaginar, o pênis, ele tá ali flácido e ele precisa ganhar o fluxo sanguíneo para ganhar uma ereção. E aí ele vai aumentar de tamanho também. O nosso clitóris não é diferente, né? Então nós temos um pênis invertido, digamos assim. O clitóris, ele tá ali, adormecidinho, né? Eu preciso estimular ele, né? E como é que eu estimulo ele, Érica? Eu uso, né? Através da minha visão, da minha imaginação, dos toques, os acessos que eu tenho, os acessórios íntimos também, né? os sentidos. E aí ele vai ficar gorduchinho. Eu vou ganhando esses estímulos, eu vou ficando gorduchinho, né? Pra ganhar fluxo sanguíneo. E eu preciso desse clitóris. Eu trouxe até a minha anatomia. Posso mostrar aqui pra vocês? Claro! Isso. Então vamos lá. Aqui nós temos a anatomia de uma vulva, né? Nossos lábios vaginais. Aqui nós temos o clitóris, né? Aqui nós temos o canalzinho da uretra e aqui o introito vaginal. E o clitóris, ele não é só isso daqui. Isso daqui é a parte boa que a gente pode ter acesso, que a gente consegue ter essa sensibilidade, que é a parte externa. Mas ele se estende. Então ele tem um corpinho, ó. Ele é assim. Olha, Então, quando ele tá dentro, ele é grande. E aí, quando é mais ou menos uma mão fechada, assim, ó. Quando ele tá, né, a anatomia mesmo. Então, ele precisa ficar entumecido de sangue. Então, a gente precisa bastante fluxo sanguíneo aqui. Então, a gente vai precisar de mais. Por embora a gente acha que o homem precisa de mais, né? Inclusive, meninas, a parte sensível do clitóris, né? Ele tem mais de 8.000 terminações nervosas. Os meninos, apenas 4. Nós temos o dobro de sensibilidade. Sem sombra de dúvidas. É por isso que no clitóris nós temos aqui o prepúcio do clitóris, né? Sim. Então muitas mulheres às vezes falam, Érica, eu tenho dificuldade de encontrar, né? Então você tem que elevar, vamos dizer assim, o capuz dele, né? Para proteger. Se não fosse esse capuz, nós não aguentaríamos de muita sensibilidade, porque o jeans, a calcinha, tudo ia tocar em nós, ia ser muito ruim, não só o prazer, não estaríamos tendo prazer o dia todo. Seria incômodo, ficaria incômodo. Assim como o pênis também tem o que protege, nós também temos no nosso órgão essa parte aqui, que é o prepúcio, que também vai nos proteger, né? Mas assim, o clitóris, ele é maiorzinho, não é só a pontinha do iceberg que toca. E a gente precisa, sim, de maior fluxo sanguíneo, sim, para essa região. E ele tem que ser lembrado, ele tem que ser exaltado, ele tem que ser descoberto, que muitas mulheres não sabem como funciona, ele não sabe que tem ele para estimular. E assim, a mulher, a gente tem que ter esse autoconhecimento, entender como a gente funciona. Se eu não sei como eu funciono, você não sabe, como é que o seu parceiro vai saber, minha gente? Qual é a referência que o homem tem sobre sexualidade? Como que ele, qual é a fonte que o homem aprende hoje? Filmes E com a parceira. eróticos. A referência que ele tem é nesses filmes. Nós, mulheres, não somos aquela atriz. Ali tudo é encenação. Então, se ele chega querendo fazer o que viu lá, vai cair no canal. Porque nós funcionamos diferente. Por mais que eu fale, todas nós temos clitóris, todas nós temos os órgãos, todas nós temos, né, os pontos, mas cada uma tem a sua sensibilidade. Cada mulher é única. Esse é o nosso diferencial e o nosso grande valor. Então, assim, o clitóris a gente tem que saber. Tem que entender como o meu corpo funciona para eu poder dizer isso pro parceiro. Senão, realmente, eu vou ficar numa relação frustrada, porque eu não entendo. Aí eu vou achar que meu parceiro sabe, também não sabe. Então, assim, é bacana quando o casal tem essa intimidade para ir trocando essas informações e buscando esse conhecimento, né? E principalmente a mulher. Eu falo que a gente tem, eu bato muito firme nisso. Sim. O prazer diz respeito de nós. Mas, se eu tô numa relação, é 50%, 50%.
Então, até o ponto de eu passar uma informação, esse parceiro também acolher essa informação de forma positiva e ajudar no processo. É um processo para os dois. A parceria É a parceria mesmo, inclusive, na intimidade. E até porque se não tiver essa parceria, não tem lubrificação. Sem a lubrificação, vai machucar. Vai, não tem preparo, né, gente? Hoje a mulher, se ela não tem esse preparo, como é que ela vai sentir dor? Uma mulher quando sente dor na relação, ela vai ter ânimo pra ter de novo? Ela vai lembrar, começa a sofrer quando a gente fala de temor de desempenho. É uma ansiedade por temor de desempenho. Ou seja, eu sei que eu vou sentir dor. Ai, meu Deus, vai chegar a hora. Aquilo começa a virar uma neura pra ela tão grande. Essa mulher começa a ficar muito com problemas assim. Ai, Érica, toda vez, eu já sei que ele vai chegar, mas eu sei que vai doer. Eu não tive nenhum preparo, eu não tive uma conexão, a gente não tem. E não consegue falar. Muitas não conseguem. Outras falam sim. Até porque eu educo essas mulheres a falarem com jeito. Eu acho que tudo tem que ter um bom diálogo, um diálogo amigável, um diálogo que o outro se ponha no lugar de ouvir também e entender a demanda do outro. Não naquele olhar do julgamento, né? Porque acontece também. Mas muitas têm essa vergonha de dizer. Por quê? Como a gente disse lá atrás. O que vai pensar de mim? Ah, não, mas meu marido, o que meu marido vai achar de mim se eu contar pra ele que eu gosto de estimular o meu clitóris em movimento circular? Eu não gosto que ele pegue meu clitóris e fique, né, estimulando de forma rápida. Eu gosto de mais lento, mas como é que eu falo isso, Érica? A gente vai desenvolver todo esse caminho pra você. Porque, meninas, olha, do tempo que eu atuo na área da sexualidade, que eu acompanho, casais mesmo, né, aquele casamento, você vê que aquele homem tá preocupado, porque tem homens preocupados com o prazer feminino. Isso é muito bacana, isso é muito bacana. E eles falam, Érica, pra mim, não só um, né, mas vários já falaram, pra mim, a minha maior satisfação é satisfazer a minha parceira. Uau. Interessante, nossa. Uau, né? Então, assim, ele se preocupa e sente-se feliz em satisfazer essa parceira. Aí sim, aí você vê que existe essa preocupação também, não só da mulher. Então você vê que tem essa parceria muito bacana de buscar. E aí tem casos, né, que é o inverso, de homens que realmente não aceitam, porque vem dessas culturas, dessas questões mais que nós pautamos aqui, de muita repressão. E às vezes, é o que você falou, né, eles também não têm. Não tem a referência, né? Isso. E aí, às vezes, alguns vão tomar como ofensa pessoal, né? Se a parceira não tá gostando, e até para se esconder, às vezes, do próprio medo, insegurança dele. Sim, uma forma né? de autodefesa, Isso. né? Então eu preciso me autodefender, então assim, não quero, né? Oxe, né? Que é isso, né? Então não tô sendo suficiente, né? Como assim? Porque o homem, muitas vezes, ele tem uma postura de que tudo ele sabe, de que é do jeito dele, e de Tá que certo, ele é, né? Uhum. Mas assim, calma, nem sempre. Às vezes tem situações que você precisa realmente falar, pera lá. Eu vou buscar uma ajuda terapêutica, eu vou buscar uma ajuda, né, sexual, eu vou buscar ler um livro, eu vou buscar, né, entender principalmente como é que funciona, e também ter um olhar empático para minha parceira. E até porque muitas vezes não é nem culpa do outro. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu casei bem novinha, eu fiquei muito tempo sem ter orgasmo, porque tinha dor, tudo machucava, sangrava, tinha que pôr gelo, e eu fui em vários especialistas, muitos médicos, e ninguém descobriu o que era. Era o anticoncepcional. Ele cortava todo o meu libido, todo, 100%, 100% da lubrificação. Tirou o anticoncepcional, acabou o problema. Perfeito. Então, assim, a gente precisa levar informação, porque nem sempre, nem é culpa minha, nem do outro. Às vezes é um fator externo. Sim, e a gente tem que ter esse olhar atento a isso também, né? Por isso, quando eu falo assim, a pessoa vem para um atendimento comigo, eu vou estudar toda a situação, né? Olha, qual é a sua demanda? Qual é a sua queixa na sua área íntima, amiga? Vem cá, vamos sentar e vamos conversar. E aí a gente vai buscando. Eu passei por ginecologistas, hein? Nós vamos buscando todos os aspectos que possam acontecer. Foi um trauma na infância, educação repressora, algum bloqueio que você tem, insegurança, baixa autoestima. Então, vários fatores podem comprometer, inclusive as questões de anticoncepcional, ansiolítico, antidepressivos. Eu falo que não é o fim, mas nós vamos precisar encontrar caminhos, né? Não que você vai parar a sua medicação, não é sobre isso, mas buscar caminhos que mesmo que você tome anticoncepcional no caso, não sei se o seu caso você parou de vez ou se você trocou a formulação, trocou algum outro remédio, mas tem muitas meninas que precisam de trocar outros métodos contraceptivos. Meu marido fez vasectomia. Problemas, então, resolvidos. Então, assim,
encontrou um caminho, descobriu o X da questão, né? O que estava atrapalhando, Sim. resolveu. Então, assim, essas questões influenciam muito, principalmente a parte psicológica. Uma pergunta, você tem um consultório, você tem... Sim, na verdade eu atendo de forma online, né? Online. Então, assim, tinha a parte presencial, agora eu migrei para a parte online. Então, hoje eu consigo atender, né, em qualquer estado, qualquer cidade. Bacana. Então, a gente faz esse trabalho, né? E eu faço esse atendimento para as mulheres. A minha ênfase é as mulheres, né? Embora se é um relacionamento que eu vejo que tem uma demanda que precise de uma interferência com a parceria, como eu falei, relacionamento não é sobre uma pessoa, né? É sobre o casal em si. E aí eu entro com um atendimento ali focado junto também para ajudar. Mas em resumo, a grande parte são as mulheres, né? Então são atendimento que eu faço de forma online. Então é possível fazermos, né, de forma online. O que que você acha, o que que você pensa de aulas sobre sexualidade nas escolas? Extremamente necessário. Extremamente necessário. Nós precisamos Chamada educação sexual. Exato, e precisamos desconstruir o conceito que se traz, porque quando a gente fala educação sexual, eu vou educar, eu vou ensinar sexualidade e sexo, eu vou ensinar meu filho, minha filha a fazer sexo, e é totalmente o contrário. Não é isso. As pessoas imaginam, não, eu vou ter educação sexual na escola, meu filho vai aprender saindo, fazendo posição, fazendo essas coisas. Gente, não é sobre prevenção, é sobre eu ensinar essa criança como funciona, o que são os órgãos, a proteção que eu tenho. Quanto a falta de educação hoje, gente, remete no nível altíssimo que nós temos de abusos. E o abuso é dentro da própria casa, né? Sim. Quando a gente pensa que tá longe, o abusador ele tá dentro do seu teto. Na grande maioria Né? das Então vezes. você ensina essa criança a entender, a se defender perfeitamente. Para ela chegar na fase adulta entendendo como é que ela funciona. E outra, muitas mulheres também que hoje chegam na fase adulta com dificuldade, chegam ao orgasmo, dificuldade de se relacionar, porque lá atrás houve ali uma influência, um abuso de um pai, de um avô. Que às de vezes ela alguém. não consegue nem nomear, né? O que aconteceu com ela. Não, exato. E aí por quê? Porque fica no inconsciente. Ele, quando Isso. começa a acessar, você começa a desconstruir isso. Daí entendeu o X, né? Do qual é a razão disso. E em alguns casos elas já até trazem, Érica, olha, eu tenho uma dificuldade toda vez com meu marido. Ó, é meu marido, vai me tocar. Eu lembro que lá atrás eu tinha um tio, eu tinha um enteado, eu tinha um padrasto, qualquer. Porque sempre pessoas muito próximas. Sim. Que aconteceu isso, me pedia pra fazer tal coisa. E isso reflete. Então a gente precisa desconstruir esses conceitos sobre educação sexual e entender que é extremamente importante, gente, lidar. E é sempre dentro da idade de que cada criança tá para aprender. Né? Então, que as professoras, vocês sabem disso. Com A certeza. educação, ela vai de acordo com a idade daquela criança, dentro do conceito que a cabecinha dela vai entender. Não vai fugir nada disso. É sempre pela idade que a gente vai educar essa criança. Não adianta eu falar para uma criança de 7 anos, 10 anos, o que só uma pessoa com seus 15 vai entender, uma adulta vai entender. Eu tenho que falar na linguagem dessa criança. Que não pode deixar na ignorância, né? O que não pode deixar na ignorância. Principalmente. Mas os pais, né, essa criação de não querer falar, porque se falar, vou incentivar meu filho a namorar precocemente, estou ensinando a minha filha precocemente a se envolver sexualmente. Mas você vê o caso da vacina, né, de HPV, que tem baixa procura dos adolescentes por conta da ignorância. Da ignorância, exatamente. Extremamente importante. Eu acho que foi uma revolução maravilhosa. Eu acho assim que não que você vai deixar de trazer os métodos contraceptivos e preventivos como a gente sempre teve. Sim. Porque muita gente se acomoda. Ah, tomei a vacina, então agora oba-oba. Não é sobre isso. Mas é mais um recurso que foi disponibilizado e muitas pessoas realmente têm essa dificuldade essa resistência e salva ainda vidas. E salva vidas, porque... principalmente na mulher, né? Principalmente, que eu ia falar, principalmente na mulher, porque deixa de desenvolver um câncer de útero, que é gravíssimo. Ou a mulher perde o útero, ou ela perde a vida. De duas uma. Isso eu já tive casos realmente de mulheres que passaram por isso. E realmente ficou nessa situação, né, muito assim, meu Deus, a minha vida é isso. E às vezes essas situações que vieram de parceiros, né, então você vê, né, trouxe de fora, essa mulher contraiu o vírus, é toda aquela questão emocional que fica extremamente abalada, mas graças a Deus os casos que passaram por mim, né, que eu tive esse acesso, todos muito bem resolvidos e graças a Deus. Agora, essa geração mais jovem que tem a disponibilidade de tomar, de ser vacinado, gente, porque essa resistência? Vamos desconstruir, vamos pensar, estou pensando na saúde, estou cuidando, é mais um recurso que trouxeram, principalmente como você mencionou, as mulheres. Você vê, as mulheres, mais uma vez, elas são
as mais prejudicadas quando elas tomam a frente, às vezes, de fazer alguma coisa, seja de falar da sexualidade, da prevenção, né? Você vê que até na doença, infelizmente, a mulher acaba sendo a maior vilã, entre aspas, né? Sim. Mas é muito contrair. tabu No passado era social. queimada na fogueira, né? Quem vinha com essas ideias. Nossa, imagina esse podcast nosso aqui. É, nós Meu éramos as já- bruxas. É. As bruxas, literalmente. É. Nós Imagina éramos as essas bruxas, aí. Se a gente literalmente. chegasse no lugar, todo mundo saía. Sim. Né? Pra você ver. E hoje não. Hoje a gente sabe que tem uma geração de mulheres que estão se levantando, né? Mais uma vez, né? Esse momento aqui nosso realmente fortalece o meu trabalho. Extremamente feliz em estar aqui com vocês. Por quê? Porque é um ambiente onde a gente pode levar conteúdo de valor, né? Desconstruir esses mitos, esses preconceitos que a gente tem numa roda, numa conversa, Sim. né? Agregando valor na vida de outras mulheres. E dizer para essas mulheres que não existe nada de errado, né? Você conversar, você expor isso. É claro que você não vai falar isso para qualquer um. Você tem que Sim. procurar um profissional, você com a dificuldade. Mas você quer ativar seu desejo sexual, você vai ter Gente. que falar sobre sexualidade, você tem que pensar em sexualidade. E Você não vai é ter pecado, vontade, não é pecado sentir prazer, não é pecado. Sabe qual que é um pecado maior? É saber que Deus nos fez perfeitamente com um órgão para o prazer. Aí a pessoa faz jejum, a pessoa ora, a pessoa acende as velas, a pessoa tem a crença dela, e aí lá na intimidade ela finge um orgasmo. Ela empresta o corpo pro parceiro. Quando Gente. tem, né? Porque eu tava vendo um relato hoje de uma pessoa que casou virgem, ficou 4 anos casada e nunca teve uma relação sexual. Chocante, né? Sim. Chocante. E é possível de acontecer. E aí você vai estudar qual o porquê, né? E tem que entender o porquê que essa pessoa não teve, não tinha essa intimidade sexual. Mas acontece. E quer queira, quer não, a gente avançou muito. Mas a gente vai encontrar, tanto que a gente encontra o machismo todos os dias, né? Essas repressões, mas a gente também vai encontrar institutos religiosos muito repressores ainda, né? Sim. Então, assim, que não tem uma abordagem positiva sobre a sexualidade. É ter um olhar positivo sobre isso. Mas é essa questão da estrutura mesmo, né? Porque eu não tenho, então não vou, né? Essa Você mudança, segue, essa assim, você quebra, vai isso. seguindo gerações. A cultura não é nem a Sim. cultura da sociedade, às vezes é a cultura familiar. Isso. Aquela família foi doutrinada a seguir esses passos. E ninguém vai fazer diferente disso. E a cultura religiosa, ela tem o maior domínio perante a sociedade. Ainda Tem a hoje. influência muito, muito gigantesca. Claro que, como eu falo, né, avançamos bastante. Hoje a gente vê que tem vários líderes religiosos que têm esse olhar, igual nós estamos tendo aqui, Diferenciado, esse né? olhar diferenciado, esse olhar de entender a mulher, né, vista como ela também tem que ter prazer, ela tem que, né, e isso é dos mandamentos. Hoje, se você pegar uma pessoa que segue ali, arrisca os mandamentos, vai entender. Imagina, se você é um homem, você tá ali orando, pregando, e aí você não trata bem a sua esposa, suas orações estão sendo interrompidas, ponto, né? Então, tem essa linha para quem segue, sabe muito bem disso que funciona assim, Sim. né? Então, a gente tem hoje à frente muitas pessoas já desconstruindo esses mitos, esses preconceitos, ainda bem. Mas a gente não pode negar que a gente é gigantesca, é uma população, né? Com muitas pessoas, você vai encontrar pessoas ainda que estão presas a diversos tabus, principalmente do alto toque, né? Então, ela me pergunta, Érica, masturbação é pecado? Olha, amiga, é o seguinte, você precisa conhecer seu corpo. Como eu já falei e falo isso direto. Você precisa conhecer seu corpo para você dizer ao seu parceiro. Uma vez que você se toca, a fim de que você melhore a sua sexualidade, melhore o seu prazer, e que você consiga dizer isso ao seu parceiro, onde é que está o pecado nisso daí? Você não está sendo egoísta. Você não está sendo egoísta. Você não está ali aprendendo ao toque porque você não quer se envolver com o seu parceiro, muito pelo contrário. Você está aprendendo que você quer se desenvolver, entender como você funciona. E você também quer ensinar isso ao seu parceiro. Assim, aí a vida sexual desse casal vai para outro patamar. Mas é que ela cresceu ouvindo. Mas que ela era cresceu. feio, que não podia, Você que era vai lá pecado. pra baixo se você... Entendeu? Porque Não pode. tira a mão daí, menina, isso Não é é feio. ensinado, não é ensinado que, olha,
lugar público não, olha a hora que você estiver no banheiro, no seu quarto sozinho. Existem lugares para isso, não é Exato, ensinado, é não. ensinado que não pode. Que não pode. Diferente dos meninos, né? Os meninos, na verdade, eles já têm esse toque, porque é de natureza, o órgão ele é exposto. Então, eles estão ali no manuseio para urinar e para tomar banho, então eles se tocam com mais facilidade. A mulher é mais para tomar um banho, né? E quando ela vai urinar, mas só passa um papelzinho ali, se passa o papel, enfim. E não tem esse acesso a ter que tocar na genitália. E aí tem que saber, né? Eu preciso olhar pra minha genitália como que ela é. Eu preciso pegar o espelhinho, olhar. Então, isso faz muita parte do há autoconhecimento. muito tempo atrás tinha uma sexóloga que o primeiro contato que ela tinha com as clientes, ela pedia para desenhar o órgão. Desenhe seu órgão sexual. Perfeito. E assim, era assombroso, porque ninguém desenhava. Ninguém conseguia. Desenhava, borboletinha, florzinha, como eram designadas antigamente. Mas não chegava nem nisso. Eu sei que isso. Não conseguia nem sair um desenho, né? Fazia lá um círculo pequenininho, sumidinho lá assim no meio da folha. E era isso. Exato. Então, acho que é interessante essa parte que você traz também, né? Que essa abordagem, assim, Deus nos criou e Ele deixou esse órgão do prazer. Sim, gente, não tem erro na criação. Isso. Não tem erro, não existe. Nós somos perfeitos em tudo que somos e Ele é perfeito em tudo que faz. Então, se foi desenvolvido um órgão, foi descoberto esse órgão, já foi comprovado que é. E ele, gente, olha só que máximo o clitóris. Amo o clitóris. Toda mulher que estiver nos acompanhando, comece a amar seu clitóris também, amiga. E ele não envelhece. Olha só. Você, seu corpo, a sua mentalidade pode envelhecer, mas seu clitóris tá ali. Olha que perfeição! Ele tá ali, prontinho pra te dar prazer. Então, assim, a gente estimula, né? Quando a gente fala, vamos ativar, né? Porque vamos ativar nosso desejo sexual, vamos ativar, porque a gente tem que ativar. A libido, né? Quando a gente fala, a Organização Mundial da Saúde, ela já traz pra gente, né? Que a sexualidade, ela não é o ato sexual, não é sinônimo de coito. Não é, né? Mas é de energia vital, é a energia da vida, é o afeto. Então, a libido é essa energia vital. Então, se eu tenho energia para viver, certamente eu vou ter energia para me relacionar também. Sim. Se eu estou baixa, com a baixa libido. Se eu estou deprê, não estou com vontade nem de sair da cama, é óbvio que eu também não vou ter vontade de se relacionar, né? Mas existe essa vertente, realmente, né, desse link com o desejo sexual, né? E como é que a gente faz para ativar, né? Porque muitas das vezes, mulheres, a mulher... a gente fala assim pra mim, né? As pessoas falam, mas eu tô com baixa libido. Eu não tô com vontade. Mas aí, como eu falo, a libido ela não é sinônimo do ato sexual em si, assim como a sexualidade não é. Mas a libido é a sua energia vital. Então, você pega um histórico de uma mulher que ela tá atarefada, ela tá em um projeto, ela tá estudando, ela tá envolvida em algo. Essa libido tá drenada para esse lado, não tá drenada pro sexo. Então, você vai conhecer mulheres que falam, eu passo bem sem sexo. Tá tudo certo também, se de fato for uma verdade. Porque a grande maioria acaba que evita e fala que não gosta. Que, não gosto. Não tenho tempo. Não tenho tempo. E aí você vai entender, essa mulher teve um histórico muito ruim, não tem uma parceria. Então é fácil dizer que eu não gosto. Mas é porque o histórico dela não é positivo sobre o sexo. Mas existem as mulheres que... tá tudo bem não ter relação sexual, mas ela tá envolvida em algo. Ela tá a libido dela tá direcionada. Ela quer passar num concurso, ela tá estudando, ela tá aprendendo uma nova arte, ela tá focada no trabalho. Algo ela tá direcionando essa libido dela, que é essa energia vital. Então vai trazer realização pra ela, vai trazer satisfação pra ela, semelhante como se fosse o ato sexual. Então existem mulheres que passam bem. Muito bem, obrigada. Então, quando a gente fala de ativar, a gente precisa ativar a nossa mente. Começa por aí. Então, eu preciso ativar um gatilho mental para essa mulher, porque o clitóris, como eu falei para vocês, ele não envelhece, mas no nosso cérebro, ele tem uma caixinha no nosso cérebro, que quando estimulado essa caixinha, desce lá embaixo os hormônios que a gente precisa.
pro sexo. Ah, Né? bacana. Serotonina, Uhum. oxitocina, né? Testosterona, né? Então tudo isso vai, né? Então eu começo a mexer, ativar, minha caixinha começa a descer, ela vai cair direto ali na vulva, cai direto na vagina, principalmente no clitóris. Então aciona esse clitóris e acorda ele, né? Por isso que quando eu falo também sobre o ginástica íntima das poderosas, que é um dos meus cursos, que eu ensino essa mulher a fortalecer o assoalho pélvico. Então, assim, essa mulher, ela evita a incontinência urinária, né? Então eu trabalho a vertente de saúde, então essa mulher consegue fortalecer através dos meus exercícios, que eu ensino, e também a ter mais libido, no caso de motivação, desejo, né, para o sexo, inclusive o prazer, o orgasmo, lubrificação. Por quê? Porque aciona, né, ela começa a trabalhar essa musculatura, né, aciona essa musculatura que começa a trabalhar toda a vida sexual dela, do órgão sexual dela também, né? Então, assim, você ativa de alguma forma. Então, de que forma? Como a gente falou, os sentidos você ativa através da ginástica íntima, que é o que eu ensino também. Então, você vai ativar essa musculatura, abre a caixinha, desce os hormônios que precisa, e aí tudo, a mágica começa a vir a acontecer. Mas, tudo isso tem que ter a vontade e o querer. Não existe ainda, embora eu trabalhe com os produtos íntimos, como eu disse para vocês, não existe ainda um comprimido, não existe uma técnica absoluta que você vai fazer e vai resolver seus problemas, porque as pessoas buscam isso. Imediatismo. O que eu vou tomar? Aí se eu tomar isso, já vou ficar Já com melhora. vontade? É. Não, se você, a sua cabeça não tiver no seu momento, se você não se né, estar ali disposta, nada vai funcionar. Nem a melhor técnica, nem o melhor brinquedinho, nem o melhor gel, não vai. A sua cabeça não está ali. Por isso que o nosso mental, ele funciona, na verdade, ele interfere demais na nossa vida íntima. Assim, uma coisa puxa a outra, né? Se a Vai. parte sexual também tem ordem, a cabeça também melhora. Gente, né? Uma coisa, hoje se você vai num grupo, você tá no seu trabalho, se você tem vida sexual ativa e positiva, porque não é só ter ativa. A gente vê hoje vários compulsivos sexuais com uma vida isso não é sofrida. nada bom, Isso é. não é nada bom. Agora, se você tem uma vida sexual ativa e positiva e saudável, o ambiente muda, você muda, seu ambiente muda. Você não tem tempo pra falar da vida do outro. Você tá feliz demais, tá cuidando da sua vida, você tá rindo. É aquele momento que você chega com um sorrisão, você fala, meu Deus, o que aconteceu com aquela mulher? Eu tenho uma amiga que diz que gente feliz não dá trabalho. Não, mas não dá mesmo. É. Né? Não dá mesmo assim. É natural de você ver, né, a resposta disso no ambiente que você tá. Né? Tem as piadinhas que a gente fala, Sim. fulano dormiu de calça jeans. Isso. Deve ter dormido de calça jeans. Esse Não, mas humor, mas não, essa dali, essa noite deve ter sido boa. É. Olha o jeito que ela tá. Porque, gente, o orgasmo, quando a gente fala do prazer, do ápice, né, que é o orgasmo, ele é muito benéfico. Melhora a pele, melhora cabelo, traz a sensação de bem-estar, de alegria, porque traz esses hormônios para nós. Melhora o nosso sistema imunológico. Gente, então não tem malefícios. Malefícios, como eu falei, é só se você tem uma vida sexual, né, a ponto de ser comprometida através de uma compulsão. Aí é uma outra linhagem. Mas se você tem uma vida sexual ativa, positiva, saudável, é só alegria para você e para os seus. Seu ambiente muda, você Sim. muda, você não tem tempo. Seu tempo você tá concentrado em outras coisas. Inclusive, uma pesquisa já trouxe para nós que quando você tem um orgasmo, ele perdura. Então, se você teve um orgasmo hoje, a sensação perdura até uns 2 dias ainda em você. Olha, Ainda, às vezes, né, quando fala muito de frequência sexual, né? Ah, Érica, mas e aí, né? Às vezes a pessoa teve uma noite sexual uma vez na semana, ela passa uma semana felizaça, porque uma noite só foi tão boa, tão satisfatória, que ela toca a semana dela, passa não é quantidade, é qualidade. É qualidade, sempre foi e é assim que funciona. No ato sexual é sobre isso. Né? Não tem ali um parâmetro. Eu falo que o casal tem que desenvolver o próprio parâmetro dele. Claro que ficar 15 dias, 20 dias sem ter relação sexual, a menos que tenha casos, né, gente? Tô estudando, o parente faleceu, perdi. Sabe, situações que realmente você sabe que não tem condição. Exato. Mas fora isso, eu posso dar um feedback pra vocês, gente. Eu tive fazendo uma palestra aqui na Unimed de Santa Bárbara. E para as mulheres oncológicas. Como que elas vão retomar? Às vezes você pensa assim, nossa, mas espera lá. Uma mulher tá tratando um câncer. Ela tem vontade pro sexo? Olha, a princípio não. Ela tá lutando pela vida.
Mas vai chegar um momento dessa vida dela que ela tá lutando. Que vida, né? Então, Exato, faz então parte, assim, né? eu tô num tratamento, mas eu tô avançando, tá tudo muito positivo e eu preciso retomar minha vida sexual. Isso. É errado essa mulher só porque ela tá tratando um câncer, que ela não pode pensar também no ato sexual dela, na vida sexual dela. E aí eu tive um feedback positivo de uma outra pessoa também, né, que chegou pra mim em um tratamento. Felizaça, estou em tratamento e olha, adquiri produtos com você, adquiri suas orientações, sua mentoria e eu tô vivendo uma vida maravilhosa, mesmo em tratamento. Então você vê que quando quer, É. né, quando tá disposto, né, você vê que existe Nada é vida, impedimento, nada né? é impedimento. Não é, gente. Então assim, é possível. Desde que você tenha uma visão saudável, positiva. Então, não como eu falei, esses casos de que você tenha uma situação de que você não possa ter relação sexual, é diferente. Agora, você está numa vida, né, tranquila, todo mundo com saúde, a vida indo bem. Às vezes você está drenando muito para o trabalho, às vezes está drenando muito para outras situações, esquecendo da sua vida íntima. É um problema. Se pode se tornar um problema, na verdade, né? Uma situação a ser resolvida. Aí você passa 15, 20 dias, 30 dias sem ter intimidade com seu parceiro. Né? É bom acender a lanterninha, né? Porque existem duas diferenças, meninas. Vida sexual e relacionamento. Então, a vida sexual é uma coisa, relacionamento é outra. Então, o que nós notamos, né? Isso no tempo que eu, né? Nos estudos e na prática mesmo. Uhum. O casal, quando ele tem problema de relacionamento, comunicação, traição, brigas, entendimento, falta de parceria, cumplicidade, enfim. Falta-se pouco para ele ter problemas na vida sexual. É pouca coisa, Tá porque do lado, reflete. né? Exato. A Então, mulher é mais emocional, ela é. o homem é mais físico. Ele é. Não adianta, essas duas vertentes, elas de fato são reais. Isso não anula que a mulher também, né, não vai querer um homem mal cuidado, que chega lá com as cuecas tudo, né, não, né, quer um homem cheirosinho, limpinho, com higiene íntima, Sim. feita, bonitinho, né, e não quer dizer que anule, mas a grande vertente maior realmente é o visual pro homem, né, da mulher mais bem cuidada, né, da mulher, né, agradável, um cheiro, uma aparência, enfim, e a mulher o emocional. Né, quando ela tem essa parceria, né, oi, meu bem, me preocupei com você, você está precisando de alguma coisa, precisando de ajuda das crianças, você quer que eu faça isso, né, uma ajuda, um apoio, aí esse homem, ele consegue muita coisa no nível da vida sexual, flui muito bem, quando sabe essas dinâmicas, então tem que entender que somos diferentes. Não adianta. Quando eu entendo que o homem é diferente da mulher, o homem entende que a mulher é diferente dele, a gente vai entrar num caminho Melhor, de cumplicidade entre os dois. Poxa, eu sei que o homem ele é um pouco mais visual e o meu marido também é. Eu vou ficar de qualquer jeito em casa? Eu vou ficar de pijama, de bolinha, acordando, né, de ursinho, toda ali. Não, eu posso até usar porque eu gosto disso. De candidato. Ah, não, eleição não. Mulher. Por isso que foi proibido camiseta de vereador. Então, assim, eu falo para as mulheres o seguinte: não, amiga, você gosta de usar o seu ursinho, seus pijaminhas? Ah, eu gosto. Fofinho. É fofinho. Ok, usa. Mas, pelo amor de Deus, usa também as suas lingeries mais sensuais. Põe um pouco. Vamos. Põe uma renda, põe uma cor mais vibrante. Também, eu acho que a gente não pode ficar refém. A gente não pode perder nossa essência se você gosta de algo ou outro. Mas você tem que dar esses estilos, esses picos. Principalmente, eu estou dizendo, em vida a dois. Todo dia, vidinha de casar, morando junto. Aí depois chegam os filhos, a gente sabe que muda muita coisa. É diferente de quem namora. É uma outra história, que vem de final de semana, um dia sim, 3 dias não, enfim. Agora, quem tá juntinho todo dia acorda aí, tem que ter esses manuseios, tem que saber o momento de dar essas ativadas. Senão, começa a ficar monótono, começa a ficar rotineiro, aí o casal começa a se afastar, começa a diminuir a frequência sexual. E antes de diminuir tudo isso, meninas, sabe o que diminui? O beijo. Gente, começa a dar só umas bitoquinhas, olha lá. Diferente de quando é no início. Então, você começa, a gente tira esses parâmetros no beijo, nas mãos. Você vê aqueles casais que andam na frente e outro atrás? Você começa a se perder. Você vê que são coisas sutis, meninas. O beijo, ele começa a se perder no relacionamento, é a conexão. Aí você vai pra uma relação sexual, nem beijo tem. Como assim? E eu tô falando do beijo, tem os beijo de respeito, beijo, né, educado num ambiente que tem mais pessoas, mas e aquele beijão?
Aquele beijão, eu quero te pegar mesmo, aquele beijo, que coisa que você já fez. Nós, mulheres, no início de relacionamento, início de namoro, a gente já fez isso, gente. E aí vai se perdendo, daqui a pouco é só uns bitoquinhos e olha lá. Cadê aquele beijo? Porque o beijo, ele acende. Né? Já diz um ditado que diz, liga em cima, esquenta embaixo. Liga o beijo pra esquentar as coisas embaixo. Gente, isso é real. E aí você não beija. Como é que você quer os estímulos? Ah, mas eu não gosto de beijar. Você beijava antes, o que tá acontecendo? Por que se perdeu? Então você começa a notar os casais, os beijos, se tem o beijo quando vai chegar, de despedida, quando cheguei, né? E aí muitas pessoas falam assim, mas eu não gosto de beijar nem perto das crianças. É claro, você não vai dar um beijo, quero te pegar, aquele beijo selvagem, aquela coisa de sair arrancando a roupa, não é sobre isso. Mas você nem demonstração de afeto, você tá educando suas crianças a verem. Sim. O abraço, o aperto de mão, o beijo de carinho. Não, eu queria só ver briga, só ver... A bitoca também é só obrigação. Cheguei, foi, né, uma coisa mecânica. E aí você entende que a liga, e aí fica só uma questão por obrigação, Sim. pera lá, não, tudo bem, até respeito os beijinhos de bitoquinha, não, porque é legal e é na correria, não, mas pera lá, agora eu quero beijão. Sempre, agora eu quero beijão, e aí? Sendo um alerta. Bora? Né? Vamos criar uma situação pra dar um beijão? Mulher, mas você nunca fez isso. Não, mas agora eu vou dar um jeito. Eu sempre falo pras meninas, vamos dar um jeito. Esse homem pode até estranhar no começo, mas depois ele vai gostar. A mesma coisa o inverso. Sempre que eu tenho oportunidade, embora eu fale mais pras mulheres, mas quando eu tenho oportunidade de falar pra homens, eu falo, pera lá, né? Você tá questionando algumas questões da sua esposa e tal, mas e a sua parte como homem? Né? Você tá arcando com isso? Você tá tendo esse olhar? Né? O que você tá fazendo pra ajudar? Né? Porque a mulher é incentivada, a mulher é emocional. Como é que tá sendo? Trata com grosseria. Você vê que à noite a mulher coloca uma lingerie pra você? Que ela tenha ânimo e motivação? É claro que ela tem que fazer por ela. Eu sempre falo isso pra nós. A gente tem que comprar lingerie pra nós. A gente tem que fazer por nós. Mas, meninas, se nós estamos casadas, se nós estamos num relacionamento, não tem como. É inerente você não criar uma suposta expectativa de fazer em relação ao outro também. Sim. É nosso servir. Isso. Mas é claro que eu também não vou só servir, lembra? Eu também vou buscar e ter esse prazer pra mim. Mas a gente gosta, a gente faz isso. Isso é um combustível pra nós. E o homem tem que saber como ativar isso. Da mesma maneira, a mulher também. Às vezes a mulher pensa que o homem não gosta de carinho, o homem também gosta. O homem também gosta de se sentir desejado. De você também buscar ele. Hoje, amor, preparei uma surpresa diferente pra nós. Não se atrase. De criar algo gostoso. Uma expectativa. O homem também gosta. Nós, seres humanos, gostamos, né? De se sentirmos desejados. E a gente tem que trabalhar essa dinâmica. É importante trabalhar essa dinâmica nos relacionamentos. E ter essa abertura para conversar. Assim como a gente está tendo aqui, quem é casada, ter esse momento de falar, amor, vamos pautar a nossa vida sexual? O que você acha? Como é que tá? Né? A gente pauta tanta coisa, financeiro, criança, educação com as crianças, sogro, sogra, família, todo mundo. Mas e a nossa vida sexual? A gente deixa as crianças, né, com a avó, tem a madrinha, cadê as Dinda? Vamos tirar um dia para nós? Acho que a gente tá precisando de um dia só nosso, né? A gente resgatar isso. A gente precisa ser pautado isso no relacionamento. Vida sexual, amor, vamos sentar aqui. E aí, como é que tá a nossa vida sexual? Tá gostando? O que a gente pode fazer diferente? Introduzir um brinquedo, buscar um gel pra sentir uma sensação diferente, sei lá, dormir fora, ir pra um hotel, ter um momento só nosso. A gente tem que pautar isso, principalmente vida 2 e de bastante tempo junto, né? Que aí vai passando o tempo, os hormônios vão baixando, a paixão já passou, aquele fogo todo. E a gente tem que manter e cultivar. De que maneira? Né? Então, são pontos que a gente tem que dar atenção. E dentro do seu consultório, já apareceu muitos sonhos diferentes, estranhos, fantasias? O que mais aparece lá? Tem. Na verdade, a demanda das mulheres é mais as questões com dificuldades. Mas nas palestras, né, quando a gente ministra palestra para as mulheres, elas falam que desejos, elas têm, fantasias nem tanto, mas elas falam assim, delas terem, mas de já serem, por exemplo, meu parceiro veio com uma ideia de um sexo a 3, por exemplo, né? E aí pra mim não dá, Érica. Então assim, você não pode fazer nada forçado na vida sexual. Nada que corrompa aquilo que pra você não faz sentido, você se ceder, né? Então aí muitas mulheres com baixa autoestima cedem com medo de perder a parceria, por exemplo, né? E acabam cedendo e depois se sentindo prejudicadas. Né? Então, assim, esse ponto de sexo a 3, fetiche com os pés, né? Então, assim, isso é verídico mesmo? Tem quem pague pra ver pé?
Tem sim, tem. Inclusive, tem pessoas, né, que o fetiche é somente pelo pé, e teve mulheres que falaram pra mim, Érica, a gente vai ter relação, ele quer ficar só a maior parte do tempo com meus pés. Né, tocando meus pés, acariciando os meus pés, que eu fique com o pé sobre ele enquanto eu toque ele, mas meu pé tem que estar sempre ali, né? E o ponto de ativação para esse desejo sexual é os pés. É os pés. E a gente tem certo ou tem errado? Tem o mais comum e menos comum, né? Então, desde que, né, a gente não corrompa princípios que a gente carrega, né? Exato, precisa de ser. E desde que a gente não cause sofrimento para nenhuma das partes. Né? Não tô fazendo sofrimento para ninguém, é uma maneira que eu sinto atraída, né? E tá tudo certo se você encontrar alguém que também tope essa ideia. Mas assim, começa a abrir leques que acaba sendo muito menos comum mesmo. E aí você vai buscar as razões, aí entra até em questões mais psicopatias também. Então, assim, tem que buscar raízes disso. Porque muitas das vezes, essas mulheres, por exemplo, que me trouxeram questões de sexo a três, na do pé, ok, ela falou que pra ela não incomodou ele ter esse fetiche, tá tudo certo, mas existem mulheres do sexo a três, de colocar a terceira pessoa, de troca de casais, são várias situações. E aí a gente vai buscar entender o porquê dessas buscas. Muitas vezes é pra inovar, a busca por inovação, a busca por algo diferente. Pelo experimentar, ou muitas vezes para sair dessa rotina. Só que, por mais que possa parecer interessante ser algo diferente, a grande maioria, eu falo isso por questões de atendimento, não tô falando isso em nome de todo mundo que faça ou pratique, mas nos atendimentos que eu tive, esses relacionamentos, eles não perduraram. Né? Então, assim, buscaram talvez era uma algo última tentativa de consertar o que já não estava bom. O que já não estava bom, porque a raiz já não era mais... Poderia fazer mil coisas ali que já não perdeu ali já entre o casal. Uma essência, né? Então, assim, não foi positivo por esse lado. Nessa busca por vou reconstruir meu casamento. Ah, não, vou reconstruir meu casamento, eu vou buscar colocar uma terceira pessoa. Nem confiança vocês têm mais. Vai colocar a terceira pessoa. A tendência, né? Não dá certo, E aí desses casos, realmente foi que não foram positivos. Mas tem pessoas hoje que são adeptas, né? A outros modelos de relacionamento. Não existe certo, não existe errado. Existe o que você está fazendo, desde que, como eu falei, não corrompa, né? Não faça mal a outras pessoas. Exatamente. Exato, dentro dos seus princípios, dos seus valores, o que é certo pra você. Né? Então você encontrou pessoa que também topa a mesma ideia que você. Vocês não estão fazendo mal pra ninguém, não tá prejudicando ninguém, a saúde de ninguém, é entre vocês dois. Tá em consensual acordo. Quem somos nós? Né? Pra apontar um dedo ali. Né? Mas a gente sabe que se você for colocar na balança, né, o que dá mais certo, o que dá menos certo, a gente sabe que, né, esses normalmente têm uma tendência a não dar certo. Tá? Isso é uma questão que você pegar para estudar os casos, você vê que o resultado final não é positivo. Vamos continuar nos tabus. O sexo anal ainda é um tabu. E é verídico que a mulher também sente prazer com o sexo anal. Mas existem maneiras para que isso seja menos doloroso para elas? Existem técnicas? Existe sim. O sexo anal, ele realmente ainda é um medo para muitas das mulheres, mas um fetiche, né, muito grande por parte da ala masculina em relação a isso, né, e muito difundido bastante aqui no Brasil, viu, na cultura nossa, porque se você pegar uma outra cultura, né, fora do país, você vê muito mais que é seios, né, você vê muito mais, por exemplo, que é mais as questões com seios, é fazer esse fetiche mais com seios, não é tanto uma linha a questão anal, mas aqui, né, principalmente para a mulher ser conduzida a um padrão, né, do bumbum, né, trazer a mulher, né, associar a mulher com o bumbum, e aí se trouxe essa questão do sexo anal. E por quê? Porque nossa região anal, a nossa anatomia, eu gosto de deixar isso muito bem claro, não foi feita para entrar nada nessa região, ponto. Nossa anatomia foi feita para não entrar, somente para sair. Mas descobriu-se que tem terminações ali que são sensíveis ao prazer, né, e ela é mais fechadinho, né, o canal ali do ânus, ele é mais fechadinho. Então, o que dá o quê? Maior atrito, né?
né? Então, quando existe ali uma penetração, vai ter mais esse atrito proporcionando maior prazer. E existe sim técnicas, porque nós estamos falando de músculos. Então, esses músculos, eles precisam ser relaxados, né? Então, não é simplesmente você apenas vamos lá igual a vagina. A vagina, quando você vai ter o sexo vaginal, você se prepara, ela se recolhe, lubrifica, se dilata para receber um pênis. Então tem todo um preparo. Não importa se o pênis ele é maior de diâmetro, não importa. Ela vai comportar esse pênis que chega para ser introduzido ali. Na região anal, não. Então nós temos duas musculaturas, né? A primeira delas você tem que ser liberado mentalmente, né? Porque é assim, sabe quando a gente vai... a gente está em um ambiente, você sente vontade de fazer o número 2 e nós não tem banheiro próximo. Você consegue segurar. Então, seu cérebro, ele entende. Não tem banheiro Agora aqui. não. Agora não. Então, o primeiro músculo que a gente precisa, né, relaxar é o mental. E depois nós temos aqui o esfíncter, que é o esfíncter dessa região, que precisa dessa dilatação. De que forma eu dilato ele? Se eu já liberei a minha mente, o meu esfíncter vai ser liberado. Mas como? Eu vou passar um gel, né, para dilatar essa região. E eu não estou falando de anestésicos. Anestésicos a gente não se usa na prática do sexo anal. Nós usamos dessensibilizante. Esses dessensibilizantes, eles têm ação de tirar o desconforto da dor, mas eles não tiram a percepção de prazer. Você sabe de tudo que está acontecendo. Você tem percepção. Né? Não, e aí machuca. Isso pode acontecer fissuras, Isso isso pode acontecer. Imagina, né? isso E não é vai ter o terrível. prazer. E não ter o É. prazer. Né? Então você passa os géis dessensibilizantes, né? E aí ele vai dilatar essa região, você passa de forma externa, você vai relaxando essa musculatura para receber a penetração de maneira saudável, lembrando que sempre com preservativo. Então quem quer ter essa experiência tem os preparos, tem higienização que você possa fazer também, né? Então tem as duchas íntimas que você faz, que você limpa essa região, né, para evitar, mas como eu sempre digo, não vai sair flores. Sim. Não vai sair, não espere isso. Não espere. Mas cuide para que realmente, né, não vá sair, né, vestígios ali de fezes, porque é o que vai sair dali. Então, assim, gente, sexo anal tem que ter muita maturidade, não é com qualquer um. Você tem que topar essa ideia, tem que querer experimentar. É possível essa mulher sentir prazer e não sentir dor? É possível. Né? Eu tenho uma linha de produtos que auxilia muito nisso, quando essa mulher fala, não, Érica, eu estou em comum acordo com meu parceiro, a gente quer experimentar. Me dá o passo a passo, então eu vou orientar e passar, inclusive, os produtos que vão auxiliar nessa demanda. Mas existe esse preparo, porque se não tem esse preparo, gente, o músculo ele tem memória. Chega lá, de qualquer jeito, e pá. Gente, isso é uma agressão, isso aí gera fissura, isso pode gerar, né, uma dor, um trauma ali nesse músculo, que depois nunca mais. Não vai conseguir. Então, não é indo numa farmácia comprando um lubrificante básico que você vai conseguir uma relação saudável e prazerosa, tá? Muitas vezes vai existir muito desconforto, mesmo você estando com lubrificante, porque ele é tradicional. Ele não tem a ação própria, que vai nutrir, que vai hidratar, que vai tonificar, que vai cicatrizar a região, vai restaurar, né, ali as fissuras. Pode acontecer micros fissurinhas ali nessa região, pode acontecer. Então, você tem que estar preparado para isso. E os produtos próprios para isso, eles vão ter tudo o que você precisa para ter uma relação saudável. Lembrando, é claro, sempre do preservativo. E tem também até alguns acessórios que usam-se para dilatar. Então você coloca, introduz, né, vai dilatando essa região, vai preparando essa região para receber a penetração de forma saudável. Mas mas é possível sim, existem as terminações nervosas. E aí quando não se quer, por exemplo, ter o sexo anal em si, né, muitas pessoas optam pelas carícias, né, com os dedinhos, né, com os lábios, e aí é uma questão de comum acordo na relação. Tá tudo bem pra você, meu bem? Você gosta? Você não gosta? O que você acha disso? Tem que ter essa liberdade gostosa para conversar. O que você aceita? O que você não aceita? Né? O que você toparia? O que você não toparia? Então, sempre quando eu falo para as pessoas que estão iniciando relacionamentos, mas você pode também estar anos e anos que a pessoa você nunca vai conhecer. Normalmente, assim, tudo que essa pessoa gostaria, né? Mas você já tem que ter logo de início alguns parâmetros. Olha, o que você pensa a respeito disso? Vamos pautar isso aqui. O que você acha disso? Olha, legal, não. E aí? Deu match? Foi bacana, né? Casou, muitas informações foram legais? Ok. Se não, logo de início, já sabe que gosta disso, tem hábito disso, depois lá na frente pode ser que te custe caro, que vai querer te cobrar algo, que você falou, não, às vezes você acha que pode ser, não. Mais pra frente, quem sabe. Exato. Mas o sexo anal feito de maneira correta e em comum acordo, né? Então é o que o casal decidiu fazer.
é o que o casal decidiu fazer, tá tudo certo entre eles, né? Desde que não corrompa princípios e valores. Tem mulheres que não vão aceitar e não vão aceitar mesmo. Não vão aceitar e não vão, né? E tem homens também, como a gente fala, porque todo homem gosta, todo homem quer. Não é todo homem que gosta, todo homem que quer. Né? Embora seja ali um fetiche, né, muito grande quando a gente fala disso do homem, nem sempre. E tá tudo certo também. Entende? Que às vezes a gente quer trazer, porque, não, mas o meu não liga não. Então tem algum problema. Não necessariamente. Não necessariamente, Interessante gente. essa informação que você trouxe, que isso é no Brasil. Que é cultural, né? Porque Muito no parecer Brasil. Porque os que homens uma brasileiros coisa têm uma idolatria universal. por bunda, né? Eles Quanto maior, têm, melhor. Quanto maior, melhor. E aí a posição que faz, ou quando tem esse acesso na região anal, é um sentimento muito que traz para o homem, isso, os estudos, né, que eu tenho visto, o poder. O poder. Então, eu consegui aquilo que, né, que é difícil de se conseguir, que a minha esposa faz 2 vezes ao ano, né, 3 vezes ao ano tem as datas programadas para ter. Natal, né? E Réveillon. É mais ou menos assim, né? Então, assim. Então, assim, aí traz muito esse ar do poder pro homem, né? E a sensação, por ser, como eu falei pra vocês, ser um lugarzinho mais estreito, né? Mas é claro, tudo que é estreito tem que cuidar, porque se você não faz do jeito certo, pode realmente ter fissuras. E outro, como você falou, não é uma coisa preparada para, né? Não é preparada para. Não é. A nossa anatomia, Biologicamente, né? biologicamente, não foi feito nada pra entrar ali. Aí, como tem sensibilidade, porque, gente, a gente fala realmente, mas tem sensibilidade? Gente, quando a gente vai fazer o número Tem que 2, ter, né? você sente o alívio. Sim. Uma sensação prazerosa. É. Gente, comer, transar, fazer o número 2, não traz sensações prazerosas? Sim. Até de você fazer essa na hora de evacuar. Então você sente que tem as terminações ali, que bem estimuladas, né, possam sim proporcionar prazer para a mulher. Eu sempre falo que na grande maioria é interessantíssimo uma mulher, né, que queira fazer o sexo anal, não se esquecer de tocar o clitóris, principalmente no momento de estimulação. Né? Então a mulher muito mais relaxada, né, com um acessório, o mesmo toque nessa região, né, ele vai estar proporcionando prazer nela lá, relaxando, né, o corpo e toda a sensação, inclusive a região anal também. Então não se pode esquecer desse cuidado, porque às vezes não é só vamos lá e esqueceu da mulher de estimular outros pontos. Sim. Por isso que eu falo, a mulher tem que estar preparada. Travou o primeiro músculo mental, Já. o outro esfíncter não Dá vai problema. funcionar. É a mesma coisa quando a gente quer usar o banheiro e não tem lugar. Você não tem, travou, não vai. Né? Então, se você não ir desbloqueando e cuidando, fazendo os processos certinhos, usar, né, os produtos e ter esse entendimento de como funciona, vai travar mesmo. Voltando na anatomia, deixa eu fazer uma pergunta. Existem, segundo os estudos, vários tipos de orgasmo. Tem aquele mais com maior êxtase, tem aqueles múltiplos orgasmos. Isso é devido à anatomia mesmo? Porque a gente imaginava que o clitóris era pequenininho, e não, ele é grande. Já fomos Durante a penetração, na parte interna, ele é tocado ou não? Sim, perfeito, excelente pergunta. Ai, Ó. tamanho importa? Eu ia chegar lá. Por isso que tamanho importa. Olha, o clitóris, a questão dos orgasmos. Realmente nós temos, nosso corpo todo é erógeno, mas nós temos alguns pontos mais específicos, né? E o clitóris, por ele ter o corpinho dele, como a gente fala, ele é tocado sim. Né? Antes, Freud dizia para nós que a mulher que tinha orgasmo pelo clitóris era uma mulher imatura. Ele trouxe esse contexto dele, mas essa fala foi ultrapassada. Por quê? E aí que a mulher mesmo teria que ter orgasmo vaginal. Então aí sempre começou essa disputa. Uai, mas você já tem um orgasmo através do clitóris, Érica não tem o vaginal. Uma cobrança, mais uma vez, uma autocobrança dessa mulher, porque ela não tinha orgasmo de forma vaginal. E essas diferenças. Mas a gente sabe, como eu mostrei pra vocês aqui na anatomia, o orgasmo, ele tá aqui, mas ele tem o corpinho dele. Então, essa questão de tive orgasmo clitoriano e orgasmo vaginal, gente, tudo é o clitóris. Coisa, A diferença está na estimulação. Ou eu estimulei esse clitóris de forma externa, ok, mas se eu tive ele dentro da penetração, ele também foi tocado. Então é sobre o clitóris. Então o que muda não é porque eu sou imatura, porque eu só tenho orgasmo clitoriano, que é a grande maioria das mulheres.
Não tá tudo certo, mulheres, não se cobrem. A gente fica querendo se cobrar, né? Mas é o clitóris. Atingir Então, essa meta, agora eu quero outra meta. as mulheres ficam buscando. Dobra a meta. Mas o clitóris, ele tá aqui, como eu falei, toca de forma externa, é um orgasmo. Penetrou, ele roçou, porque aí tem as posições que vão favorecer, né, maior as mulheres, né? Tocou aqui, também vai ser um orgasmo, mas de forma interna. Então, eu tive orgasmo de forma externa e tem orgasmo de forma interna. Então, E tem o orgasmo que você nem precisa tocar necessariamente o clitóris, né? Por mais que a gente tenha um órgão só para o prazer, meninas, existe um orgasmo mamário, que é somente o mamilo. Uma alta sensibilidade nos mamilos. Então, essa mulher, se ela receber um estímulo, ela pode, por exemplo, receber um beijo. Um beijo e toque no mamilo é o suficiente para ela chegar ao orgasmo. E digo mais, quando nós temos um toque no nosso mamilo, para as mulheres que têm muita sensibilidade, esse toque no mamilo, ele aciona a nossa caixinha do sexo lá na nossa mente, que toca direto no nosso clitóris. Então, o que você toca no mamilo começa a bombear lá no seu clitóris. Você sente pulsar a sua vulva, a sua vagina. Porque toca nos mesmos pontos, a ativação é a mesma. Então, eu não toquei lá na poderosa, como eu sempre brinco assim, eu não toquei na poderosa, eu somente toquei no mamilo dela. Foi o suficiente. Então, tem mulheres com alta sensibilidade que é batata. O ponto dela é esse. Então, para o prazer dentro da penetração, tamanho, formato, faz a diferença. Olha, faz muita diferença a maneira como você cria isso na sua cabeça. Na sua cabeça. Porque se eu tenho um clitóris que eu consigo ter esse prazer de forma externa, não necessariamente eu vou querer um pênis que seja gigante. Eu não vou. Se eu fico me cobrando que eu tenho que ter um estímulo pela parte interna, talvez eu queira um membro que seja um pouco de uma espessura, um pouco mais dilatada, ou não necessariamente, porque eu vou, né? Então aí é algo muito pessoal, mas que falar assim pra você, a mulher tem prazer somente se o pênis for gigante, isso é um mito que tem que ser desconstruído. A menos que existem casos, e aí já casos médicos, gente, de micropênis. Então, o micropênis, ele impossibilita uma penetração. Não existe uma penetração com micropênis, mas aí é uma questão de tratamento. Agora, falar que a mulher precise de pênis gigante ou que o pênis vai interferir e ela vai fazer ela ter o orgasmo. Ou não, em questão do tamanho do pênis, não. Isso a gente acabou de ver que tem outras formas muito melhores. A menos que essa mulher já condicionou a mente dela de que ela quer e ela gosta, e pra ela é assim que ela vai ter o orgasmo. Então eu condicionei minha mente. É como você falou bem lá no início, né? Os sentidos, né? Então, assim, o olhar, tudo vai estimulando. Exato. Né? Por que eu falo isso? Porque então tem mulheres que podem ter esses estímulos muito pautados na mente dela. Não, pra mim o pênis tem que ser assim, eu vou pegar uma régua, e se eu me envolver com um homem que não for dentro daquelas réguas, eu não vou querer. Gente, só que o orgasmo feminino, ele é tão mixo de um contexto que é a forma como você é tratada, é toda a parte emocional, se você foi ativado, se não foi. Então, se tem algum homem assistindo a gente, não fiquem despreocupados com essa guerra que o homem tem, de que o pênis maior é o homem mais viril, é o homem, né? O poderoso, e não necessariamente, mas longe disso. A menos que essa mulher conduza o pensamento dela, de que pra ela tem que ser assim. E aí, se você conduzir a sua mente, não tem o que fazer, a menos que você vá desconstruindo isso. Você vai entendendo que tem outros pontos, porque você pode tocar no mamilo de uma mulher, se ela tem sensibilidade diferente do pênis, né? Então, assim, a vagina ela vai se adaptar, e muitos homens passam por dificuldades também quando ele tem um pênis muito avantajado. Porque às vezes o canal vaginal não consegue suportar a ponto de, né, ser confortável. Então, também tem esse outro lado também, que existem homens que têm dificuldades, né? De mulheres também que falam pra mim, Érica, não dá pra me relacionar com aquela pessoa, porque pra mim eu não sinto prazer, eu sinto dor. É um membro muito, né, de um calibre muito, muito maior, e pra mim é desconfortável. Então, acontece também. Então, assim, não se pode presumir de que o tamanho do membro vai ser proporcional a eu satisfazer uma mulher. Está longe disso. A gente sabe que tem outros pontos aqui. Aí, mais uma vez, eu repito, só se ela condicionar isso. Perfeito. Érica, vamos supor que eu estou casada há 40 anos, eu nunca tive um orgasmo. Aí
sei lá, depois de muito tempo eu tive o Ou eu primeiro. nem sei que eu tive. Ou eu nem sei que eu tive. Como identificar que eu realmente tive um orgasmo e não estava fingindo? Olha, se você acha que você não teve, é porque você não teve mesmo. Impossível. Não reconheço. Impossível não reconhecer. Mas olha, o orgasmo, ele é um ápice, né? Ele é o acúmulo de tensão. Então, é aquele acúmulo de tensão que você explode. Vamos imaginar que tá acumulado, daqui a pouco, puf, explodiu. E como é que você identifica isso? Cada mulher tem as suas formas de demonstrar, mas existem algumas coisas que a ciência já nos traz que é quase que padrão para todo mundo, para todas as mulheres. Por exemplo, tremor. Você consegue sentir contrações na tua vulva, ali na tua vagina. A perninha treme, você sente tremor nas suas pernas. O coração, ele vai ficando mais aceleradinho. Quem é mais clarinha começa a ficar vermelha, começa a ter. Mas tem coisas, assim, bem diferentes. Ataques de riso, muitas mulheres têm. Choro, de se emocionar no momento do ato, do orgasmo também pode acontecer, tá? Sonolência, você vai sentir um bem-estar tão Depois grande. Você fica lânguida, né? Lânguida, palavra. Você fica, né, a ponto de falar, nossa, que leveza que eu estou. Né? Então, assim, esses pontos, você vai conseguir sentir isso no seu corpo. Mas é como eu falo, se você não sentiu, porque de fato você não teve. Porque é fração de segundos também, tá, meninas? Não é. Não. Os estudos trazem pra nós que é coisa, em média aí de 5 a 6 segundos, né? Que você, 1, 2, 3, é rápido o pulso. Acho que por isso que a gente sempre quer mais, né? É. De tão rápido que é. Mas assim, não tem como não sentir. Se você sentiu algumas dessas características, você fala, não, Érica, realmente eu já tive. Agora, se você falar assim pra mim, Érica, eu não sei. E aí tem mulheres, uma outra observação, que ficam quietinhas. Quietinhas. Que se fecham Se meio que assim, né? cheguei ao orgasmo. Curte o momento. Exato. Como se ela estivesse assim, ó, boiando. Como se ela estivesse assim, né, no mar, boiando. Então, tem mulheres que são mais quietinhas. Tem mulheres também que vão gemer, que vão, né, ter aqueles vão sussurrar de uma maneira, né, muito mais alta. E assim, como eu falei, esses pontos são, né, pontos que trazem do nosso corpo, a fisiologia do nosso corpo vai respondendo a isso. Mas você não pode se comparar. Porque às vezes você que teve o orgasmo mais quietinha, você fala, mas eu não fiquei, eu não tive aquele... Eu não gritei igual a vizinha. Mas assim, às vezes você vai, né, você tá escutando, às vezes na sua própria casa, no seu apartamento, às vezes você tá escutando o vizinho e você fala, nossa, mas eu não faço aquilo. Então acho que eu nunca cheguei. Não. Entenda que seu corpo vai responder, não tem como o seu corpo ficar intacto sem você sentir nada. Alguma coisa você vai sentir. Não quer dizer que seja igual a amiga A, amiga B, se uma chorou, se uma deu risada, se outras perninhas tremeu, né? Se ela teve alta sensibilidade, porque às vezes a mulher quando ela chega ao orgasmo, ela chegou num orgasmo tão intenso que daqui a pouco ela chegou, não toca mais ali. Não me estimule. E tem outras mulheres que gostam de estímulos, que aí é onde a gente chega no orgasmo múltiplos. Então eu continuo a receber estímulos, né? E eu vou conseguindo chegar. É como se essa descarga não tivesse acabado. Imagina que tem coisas que você precisa pôr pra fora, precisa explodir essa tensão. Não liberou toda a tensão ainda. Tem tensões ali pra ser liberadas. Uau. Então, você vai recebendo estímulos e vai liberando cada vez mais, liberando cada vez mais. E os orgasmos, eles mudam, né? Eles não são os mesmos em todas as relações. Eles mudam a potência, eles mudam a intensidade. E às vezes você vai né? sentir A uma frequência, coisa, exato. Então, às outra. vezes, você tá num dia que você explodiu. Às vezes você tá no outro dia que você realmente foi um orgasmo mais leve. Foi bem mais, né, levinho. Outro dia foi um furacão. Então, muda também. E tá tudo certo. E muda também conforme o ciclo do mês? Quando eu tô ovulando, minha libido é maior. Quando eu tô no período mais seco, fica com a libido mais baixinha. Sim, a mulher tem essas oscilações? Tem sim, essas oscilações interferem bastante. Inclusive, tem mulheres que, quando estão no período mesmo, elas só desceu, minha menstruação veio, Érica. Fica de um jeito desesperadíssimas para ter relação sexual. E a pergunta é, eu menstruada, posso ter relação sexual? É possível que eu tenha relação sexual? Sim. Nós temos o clitóris. Se você não quer ser penetrada, o que te impede de se receber um estímulo no clitóris mesmo menstruada?
Muitas mulheres falam assim pra mim, mas menstruei, fiquei todos os dias. A gente nem teve relação. É o dia que o homem fala, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher, né? Gente, numa relação, você menstruada, amiga, você consegue muito bem ter o prazer, você toca seu clitóris, se você não quiser, porque muitas mulheres falam assim, mas e sangue? Ai, vai sujar, vai, meu marido, ele não pode ver sangue, se ele ver sangue, ele desmaia. E tem casos assim, ok, vamos imaginar esse cenário. Mas nada que um AB não resolva. Colocou um OB, estimulou o clitóris, fez uma massagem peniana. Gente, não é pro casal ser feliz? Dá pra ser feliz os 30 dias do mês. Não tem essa de parar por conta da menstruação. Então é possível que tenha sim. Né? Às vezes as pessoas falam, mas eu fiquei parada. Não, amiga. Dá pra ter. Olha, né? Dá pra ser feliz. Dá pra ser feliz. Mas a questão do orgasmo é isso. Então, se você é mulher que nos acompanha, você, né, tem as suas formas, você chegou desses pontos que eu trouxe pra vocês, se você já sentiu 1, 2, 3 ou quase todos, realmente você chegou. Agora, se não sentiu absolutamente nada, aí realmente você tem essa dificuldade, que a gente pode, não posso diagnosticar que seja uma anorgasmia, que é a ausência do orgasmo, mas a gente pode trabalhar isso, aí já é uma questão mais íntima, né, de atendimento, para descobrir a razão por que você tá com essa dificuldade. Se é a questão psicológica, se é questões físicas, né, então a gente tem que estudar, aí já é um caso mais perto. Érica, eu sou uma mulher que não tive nada disso, eu preciso urgente da sua ajuda, aonde eu te encontro? Você me encontra no meu site, né, então, A de amor, né? Que você sempre gostar de amor. Mas é aericacomkleite.com.br. Então, através do meu site, você tem todos os acessos comigo. Desde um agendamento de consulta, desde de uma compra de um item comigo, uma palestra que você queira me levar, um atendimento, meu livro, meus cursos. Então, tudo você encontra, né, no meu site. E também nas minhas redes sociais, para quiser acompanhar, né? Sempre estou postando ali dicas, conteúdos, né? Que para agregar, né, na saúde, bem-estar da mulher, no prazer. É o A também, a Érica Leite, no Instagram. @aericaleite. Muito bem. Vou dar um recadinho, companheira, porque acho que nós temos um programa. E que programa de qualidade. Muito bacana. Gente, se vocês gostaram, curte, compartilham. Estamos em todas as redes sociais. Estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Face, no Spotify. Bora lá empoderar essa mulher. Que essas mulheres tenham muito prazer nessa vida. Bora lá? Bora lá. Érica, pra gente finalizar, você vai olhar para aquela câmera e você vai deixar um recado. Qual recado você deixaria na lousa da vida? Mulheres, invistam em vocês. Não se deixem para depois. O seu prazer, ele é para ontem, ele é para agora. Você não está aqui somente para servir o outro, mas para também desfrutar da sua sexualidade de uma maneira saudável, de uma maneira prazerosa. Por isso que eu estou aqui também para ajudar, mas eu espero que de alguma maneira, né, nós conseguimos contribuir com você dentro da sua vida sexual. E eu desejo que você realmente desfrute de uma vida íntima, inovadora, saudável e feliz. Eu queria agradecer novamente a presença da Érica. Tenho certeza que foi muito esclarecedor, né? E você que tá aí, acompanha, assista até o final, porque vale a pena. Muito obrigada. Eu que agradeço, meninas. Foi um prazer imenso receber o convite de vocês. Estar aqui com vocês, essa abertura, né, do Propod, de trazer essa temática extremamente importante, muito importante, e eu estar contribuindo, né, aqui com vocês, certeza, mais uma vez, contribuindo. obrigado, e contribuindo com cada mulher, cada pessoa que passar aqui e assistir nosso Propod. Obrigada por ser essa mulher que empodera outras mulheres, que liberta essas mulheres para que elas saibam que elas podem e devem ter prazer. E o que a gente tem para você hoje é gratidão. Muito obrigada. Gratidão, meninas. Porque nessa mesa todo mundo pode? Propode? Propode!